O bate-papo de hoje no podcast da Abraço é sobre saúde óssea, cirurgia bariátrica e obesidade. Para isso a gente tem o prazer de conversar com a doutora Vitória Borba. Ela é médica formada pela Faculdade Evangélica de Medicina, fez residência em Medicina Interna, que é um outro nome que se dá para a clínica médica. Tem também a residência na área de endocrinologia na Universidade Federal do Paraná. Além disso, ela tem mestrado, doutorado em endocrinologia na Federal de São Paulo e fez especialização em osteoporose e em metabolismo ósseo pela Universidade de Ciências Médicas do Arkansas. Ela é professora de endocrinologia e de clínica médica na Federal do Paraná e ela tem o prazer de conversar com você que ouve o podcast da Abraço. Doutora, o brasileiro ou a brasileira, ele tem notadamente registro de estar acima do peso. A prevalência da obesidade é algo que mobiliza médicos de várias especialidades médicas. Qual é a interface que existe entre obesidade e saúde óssea e por que é tão importante equacionar essa balança? Olá a todos, eu agradeço a oportunidade. Na verdade, isso é uma situação que a gente não acreditava que existia, né? Então, antigamente, nós achávamos que o fato da pessoa ser obesa, isso levava a uma proteção, uma relativa proteção ao osso, né? Então era um conceito errôneo e que com o passar do tempo a gente viu que não é verdade. Por quê? Então se nós olharmos, como você falou, o aumento dessa prevalência de obesidade, ela não acontece só no Brasil, é no mundo, e junto com esse aumento da obesidade, em paralelo, nós temos também o aumento da sobrevida da população. Então, se nós olharmos a pirâmide, né, de idade do brasileiro, ela está se alargando lá nas extremidades superiores. Então, se você vive mais e a obesidade também está aumentando, essas pessoas que estão vivendo mais, elas estão trazendo essa obesidade com elas. E junto com a obesidade vem diversas alterações que a gente pode ir conversando, que se imbricam com o osso, né? Então, a obesidade propicia a primeira coisa é a imobilidade, né? As pessoas muito obesas, elas deixam de se movimentar, ou porque são pesadas e não se movimentam, ou já não se movimentam e é por isso que ficaram pesadas. Então nós temos, na verdade, várias interfaces aí entre a obesidade e o osso, mas eu acredito que a pouca mobilidade e o envelhecimento são as mais importantes. A gente tem um dado, doutora, que é estarrecedor. 60% da população adulta do Brasil possui o índice de massa corporal maior do que 25, ou seja, ele é um índice que ele já coloca o brasileiro nessa curva, digamos, epidêmica de obesidade. Essa leitura está correta? Então, eu tenho sobrepeso, estou acima do peso, já estou no caminho da obesidade. Coloca assim, isso é verdade. E uma coisa que é importante, a partir dos 40 anos, nós vamos ganhando mais gordura e perdendo massa muscular, né? Então, isso é um fator bem importante, porque existem doenças que agravam, que aceleram isso. E a obesidade, ela acelera esse ganho de gordura em relação à massa muscular. Então, é um outro fator que leva a várias doenças e que vão se imbricar aí lá no futuro. Mas o idoso, o longevo, ele começa a perder peso, mas até ele chegar nessa fase, ele vai ganhando peso sim. Quando a senhora fala da questão da saúde óssea, que é o que interessa pra gente, né, no protocolo do podcast da Abraço, a gente não pode esquecer que quando o assunto é obesidade, os riscos que a obesidade traz em relação ao AVC, eles são bastante conhecidos. Em relação às cardiopatias, eles também são bastante comentados. Em relação a diabetes, esteatose hepática, cirrose, eles eclodem com relativa frequência. Porém, doutora, quando a senhora diz que a obesidade compromete a agilidade, compromete a mobilidade, para além da questão do comprometimento da mobilidade e da agilidade da pessoa, quais os outros efeitos que o sobrepeso traz sobre o osso especificamente? Uma coisa que existe é que a gente, quando fica com mais peso, se tem mais células de gordura, normalmente nós temos uma situação que chama resistência insulínica. Essa resistência insulínica, ao mesmo tempo que ela leva a um aumento da gordura e uma resistência
dessa gordura, digamos assim, ser metabolizada, usada, digamos, pelo organismo, existe também por essa falta de mobilidade do idoso e do obeso, um aumento uma resistência que a gente chama do músculo. Então, o músculo dessas pessoas também é resistente e o músculo é um grande captador de insulina. Então, eu não consigo renovar o meu músculo para que ele fique mais saudável, eu também não consigo diminuir esse compartimento, toda essa célula de gordura, e isso vai se acumular, né? Então vai se acumular a gordura no músculo, a gordura acumula no fígado, no tecido subcutâneo, que é o que a gente vê, aí vai entrar nos vasos. Então eu tenho um acúmulo de gordura em todo o organismo e principalmente nas regiões que nós não vemos. E ninguém fala isso, né? Aquela pessoa tá com gordura no osso. Ninguém vai falar isso, né? Mas o osso dela tá mais gordo, sim. Do mesmo jeito que o fígado fica mais gordo, a barriga fica mais gordo, né? Dentro do abdômen você tem mais gordura. Então essa obesidade, essa gordura, ela existe em todos os órgãos e é prejudicial, porque a hora que eu formo células de gordura, eu deixo de formar células que formam osso, que são capazes de manter esse osso mais saudável. E aí a senhora citou um outro ponto que dá uma brecha para a gente falar de diabetes, porque a senhora falou de resistência à insulina. A pessoa que se descuida na questão do monitoramento e da geração de insulina pelo próprio organismo acaba se tornando pré-diabética ou diabética. Esse é um fato e a obesidade está diretamente relacionado, né, ao diabetes, né, o aumento da prevalência de diabetes é o grande tópico, né, da diabetes tipo 2, é a obesidade, e ela é um fator que faz com que seja mais difícil você tratar esse paciente diabético se ele não perder peso. E o próprio diabetes, quando você falou de todas essas doenças, né, doenças cardiovasculares, alterações hepáticas, o próprio diabetes, são doenças que por si só levam a alterações do osso. Então, você vê como a obesidade, ela é um ponto, né, de confluência de vários outros pontos que levariam a pessoa a ter uma perda de massa óssea, ou por ter um gasto maior, ou como no caso do diabetes, a gente acredita que seja um erro de formação do osso. Então, o osso, por essa glicemia alta que vai se ligar nesses tecidos, né? Então, ela como se ela tornasse as outras células mais tóxicas, né? Então, ele produz substâncias tóxicas que impedem o desenvolvimento normal das células ósseas. Então, ela acaba também levando a uma perda óssea, nem tanto perda óssea, porque o grande detalhe da osteoporose, da lesão óssea no paciente obeso ou diabético tipo 2, é que ele não perde massa óssea. Então, muitos pacientes vão dizer, poxa, mas eu fiz a minha densitometria, olha aí, eu tô acima do peso, fiz a densitometria e ela tá normal. Tá, às vezes normal, até acima do normal. Mas isso não quer dizer que esse osso seja de boa qualidade, tá? Então, muitas vezes esse osso, ela existe normal, mas a qualidade do osso não é boa. Doutora, quando a senhora cita todo esse contexto, é inevitável falar de uma outra patologia que está muito associada ao universo dos endócrinos, que é justamente a síndrome metabólica, ou seja, um processo por meio do qual vários órgãos de todo o sistema digestivo passam a ter problemas em cadeia, digamos assim, numa análise simplista. Qual é o efeito disso do ponto de vista da conexão com a obesidade e com a saúde óssea, o efeito da síndrome metabólica especificamente? Então, a obesidade, ela tem uma ligação direta na síndrome metabólica por causa da gordura visceral. Então, quanto mais gordura abdominal a pessoa tiver, mais ela pode ser obeso sem ter uma gordura visceral tão importante. São aquelas pacientes, por exemplo, que tem uma gordura que a gente chama mais ginecoide, que é mais de quadril e pernas, que não é metabolicamente tão ativa. Mas quando eu falo de uma obesidade puramente abdominal, e isso o paciente às vezes, e que é um engano, ele não tem IMC alto, Wagner, ele tem o IMC normal, mas ele tem uma obesidade, uma gordura abdominal alta, e isso já é tóxico. Então a síndrome metabólica, ela é um sinônimo de inflamação.
né? Então, quando eu falo no conjunto de síndrome metabólica, eu estou falando de triglicerídeos elevados, de hipertensão, pacientes que têm um HDL muito baixo. Então, eu tenho uma dislipidemia, eu tenho hipertensão, eu tenho outros fatores que vão contribuir. Mas o ponto que liga a síndrome metabólica ao osso é a inflamação. E um outro fator aí que entra, né, pela lateral é a deficiência de vitamina D. Então, se nós temos deficiência de vitamina D, isso piora. E o obeso, ele é propício à deficiência de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D que é necessária para a saúde óssea, para a absorção do cálcio, do fósforo, mineralização do osso, ela fica armazenada, como podíamos dizer assim, fica presa na gordura. E essa vitamina D não é usada, ela não consegue ser usada na hora que eu preciso. Então fica como se ela fosse sequestrada, e aí você também ainda tem esse outro fator aí para a saúde óssea, que seria um fator que pioraria a saúde óssea. Nós temos um estudo que nós fizemos aqui em vitamina D e composição corporal, e o que a gente viu? Uma relação direta entre o aumento da gordura abdominal, visceral, com os níveis de vitamina D e com a saúde óssea. Então, nós vimos que os pacientes que tinham peso normal, porque isso já era sabido para quem era obeso, mas mesmo pessoas de peso normal que têm o aumento da gordura visceral, ela está muito relacionada à vitamina D e à densidade mineral óssea. Então, apesar do obeso em si, ele tem uma densidade óssea, digamos, normal, a qualidade, como eu falei, não é boa, e mesmo entre os obesos, aqueles que têm um peso mais baixo, digamos assim, uma obesidade grau 1, vai ter mais fratura, que vai ter mais alterações ósseas. Doutora Vitória, quando a senhora cita aí a questão do raio, né, da circunferência abdominal, o que a senhora deixou implícita é a ideia de que quanto maior for essa circunferência abdominal, normalmente, via de regra, piora o nível de vitamina D no organismo? Não é só a circunferência abdominal. Se a pessoa é um grande obeso, tem um IMC de 40, por exemplo, e tem uma gordura distribuída em tudo, ele vai sequestrar mais vitamina D. Mas a gente acredita que quanto pior a obesidade, pior, não só abdominal, mas eu falei isso porque muitas vezes a pessoa não é obesa, ela só tem aquela gordurinha abdominal e ela acha que por causa disso então ela tá livre, o IMC dela lá deu 23, 24 e ela só tem aquela gordurinha abdominal, então não é para se enganar que isso é uma coisa que não tá fazendo mal também e também está relacionado aos níveis de vitamina D. Doutora, a procura por cirurgia bariátrica no Brasil, ela vem obtendo um cenário vertiginoso de crescimento. Em 2019, por exemplo, foram mais de 68 mil intervenções, um crescimento de 7% sobre o ano de 2018. Esse é o dado mais recente de que a gente tem acesso em relação à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e de Cirurgia Metabólica, a SBCBM, né? Divulgado em outubro do ano passado. A pergunta é inevitável, com a pandemia, com as UTIs lotadas, com os hospitais públicos dando sinais de colapso, com o contexto social que a gente tem vivido nesse início de 2021, as cirurgias bariátricas estão sendo proteladas? A cirurgia bariátrica entra nesse contexto de cirurgia eletiva, todas foram canceladas porque qualquer paciente que tenha potencial para complicar, né, e que vá precisar de uma UTI, ele ficaria sem esse acesso à UTI ou teria que ir para uma UTI junto com o paciente infectado pelo Covid. Então, nós temos que considerar isso. Mas nós estamos vivendo um ano de exceção, né? Eu espero que isso seja realmente um ano de exceção. A cirurgia bariátrica, ela é necessária, né? A gente já viu e vários estudos mostraram a melhora na sobrevida, na qualidade de vida desses pacientes, no risco cardiovascular. Então, a gente tem N motivos para acreditar que realmente a cirurgia bariátrica ela veio para ficar até que nós tenhamos uma coisa melhor. Eu acho que hoje nós não temos nada tão eficaz
para perda de peso em grandes obesos do que a cirurgia bariátrica, né? E, inclusive, a gente associa muito a cirurgia bariátrica com a piora do osso, né? Então, é uma pergunta que logo vem em seguida, faço cirurgia bariátrica, meu osso vai piorar? Eu não vou te dizer que o osso vai piorar, o osso vai melhorar. O osso da pessoa bariátrica, hoje tem vários estudos que mostram que o número de fraturas, dependendo do tipo de cirurgia que ela fizer, é igual ao paciente que não fez nada. Então tem um estudo bem interessante que eles compararam grandes obesos esperando na fila para fazer cirurgia bariátrica com aqueles pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica e fizeram cirurgia de Capella, o FOB Capella, que é a derivação biliodigestiva lá, e que é a mais comum. Então o FOB Capella e compararam até com quem fez o sleeve gástrico. O sleeve gástrico é aquela cirurgia que você só tira um pedaço do estômago, né, faz um túnel e deixa o estômago bem pequenininho. Então, o que eles viram? Que aquele paciente esperando na fila para operar é tão ruim quanto o que fez cirurgia bariátrica. Ele fez o mesmo número de fraturas. E quem fez o sleeve tem menos fratura do que quem estava esperando na fila. Então, é interessante isso, porque o paciente pensa, a cirurgia vai me piorar, mas a própria obesidade é ruim. A evolução da obesidade, do mesmo jeito que ela leva a mais mortalidade, ela também leva a mais fraturas. Como é que as pessoas que têm obesidade ou que estão no caminho da obesidade, com propensão à obesidade, devem cuidar dos ossos, doutora? Básico para essas pessoas, eu acho que o primeiro seria uma reposição adequada de vitamina D. Então, o cálcio e a vitamina D, o brasileiro usa muito pouco cálcio, menos que 500 miligramas por dia, e nós precisamos, o adulto, para mais velha, precisa de pelo menos 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Isso seriam 3 porções entre derivados lácteos, né? Leite, iogurte, queijo, e aí um pouquinho a gente tem da alimentação normal, 200 até 300 miligramas da alimentação normal, que fecharia essa conta. Se não, tem que repor cálcio. A outra opção é a gente tem que repor a vitamina D, porque senão eu nem absorvo esse cálcio que eu tomei no leite, o cálcio vai entrar no meu intestino e vai sair pelas fezes. Então eu preciso de vitamina D para absorver o cálcio. E para vencer essa barreira da gordura, guardando vitamina D. Então, o obeso precisa de vitamina D. A outra coisa, mesmo que ele não perca peso fazendo um determinado tipo de exercício, quando ele faz exercício, ele movimenta mais, ele estimula mais esses ossos a se fortalecerem. Então, eu acho que 3 coisas que o obeso pode se preparar para isso é fazer um pouco mais de exercício, uma simples caminhada, movimento que ele puder fazer vai ser útil, sabe? Então, são 3 coisas que eu acho que podem ajudar muito a pessoa a melhorar. Se ela tem uma história familiar já de fratura, então a mãe, o pai tiveram fratura de quadril, outro tipo de fratura, ou se ela mesma já teve fratura, eu tenho que levar isso em consideração. Se a pessoa é tabagista, tem que levar em consideração porque são fatores que aumentam o risco de fratura. O etilismo é uma coisa que aumenta, além das outras doenças que possam coexistir, né, que vão aumentar o risco. Então, todos esses são fatores que você vai ter que entrevistar a pessoa, olhar esses fatores de risco para ver o que você pode ajudar nesse contexto. No cenário da pandemia, muita coisa mudou, doutora Vitória. O brasileiro continua se alimentando tão mal quanto antes? Talvez até pior. A gente vê que existe uma alteração econômica, né, com a pandemia, e nós sabemos que o acesso aos alimentos mais acessíveis, eles não são os de melhor qualidade, infelizmente, né? Então tem muito alimento altamente processado, muita coisa industrializada, e a pessoa ficando mais em casa, não tendo que sair para trabalhar todo dia, ela vai ter mais acesso à comida. Então é uma queixa comum hoje, é o aumento do peso com a pandemia, sim. Então essa história de você não poder ir no parque, você não poder sair caminhando na rua, ir para o trabalho, simplesmente o fato de você sair de manhã, ter que caminhar até o ponto do ônibus ou até o estacionamento que você deixa o carro e ter que voltar a pé. Então, você sempre acabava se movimentando um pouco mais, tomando um pouquinho mais de sol. E agora, nem todo mundo mora numa casa ampla que tenha jardim, que você vai ficar lá fora. A maioria não mora nessas condições,
né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Eu não tenho dado específico, mas a queixa que a gente vê é que existiu realmente um aumento de peso nessa pandemia. Mas eu fiz um levantamento do DataSUS no Brasil. O DataSUS é um programa de dados, né, que ele guarda todos os dados do Sistema Único de Saúde. E a gente está levantando com os alunos de TCC nós estamos levantando os dados de fratura de fêmur. E o muito interessante observar que só algumas faixas etárias existiu um aumento da fratura de fêmur. Em algumas faixas não, até diminuiu. Então, eu achava que teria aumentado, porque a pessoa fica mais em casa, mais depressiva, mas eu acho que ela saindo menos, ela também acabou fraturando menos, ou igual. Então, acredito que em alguns países a taxa de fratura aumentou. Então, na Itália, ela diminuiu, e um outro país que agora eu não recordo qual aumentou, mas no Brasil parece que a média ficou igual da fratura de fêmur. Né? Então, esse é um efeito da pandemia, olhando um ano antes e um ano depois da pandemia, que agora nós completamos um ano, né? Doutora, tenho mais 2 perguntas para a senhora. A primeira é bem simples. A senhora citou aí um paradigma do século XXI, que é a depressão. Como os endócrinos, que é a área de especialidade da senhora, como a endocrinologia, preconiza a necessidade de um trabalho multidisciplinar com os psiquiatras no que diz respeito à interface da depressão e principalmente da ansiedade, do cara que acorda no meio da madrugada para fazer um cheeseburger, do outro que acorda para fazer um ovo mexido com provolone e por aí vai. Isso é muito comum os pacientes contarem, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, Wagner. Depende, claro, do nível de ansiedade do paciente. Isso tem uma graduação, né? Nem todos os pacientes precisam de ir a um psiquiatra. Alguns você consegue manejar com a conversa, com a ajuda. Às vezes é até a autoestima que está muito baixa por causa da obesidade, então isso é muito comum, né? E não só em mulheres, homens e mulheres. Às vezes nós temos que interferir com uma medicação e muitas vezes os pacientes precisam de atendimento psiquiátrico, com o cuidado, né, da medicação não piorar a situação da obesidade, que é muito comum, né? Esses medicamentos alterarem o peso, eles propiciarem um ganho de peso. E aí você entra num círculo vicioso, né, com uma piora do peso, e aí ela entra de novo numa piora da autoestima, entra nesse ciclo vicioso em si. Mas a depressão é inclusive uma das causas até para fratura, Wagner. Então, quando você tem um paciente mais obeso, mais depressivo, ele não cuida, ele é mais descuidado, ele fica cabisbaixo, ele piora a postura, o equilíbrio dele é pior e ele fica mais suscetível à fratura. A depressão é, sim, um ponto importante na obesidade, o cuidado com a autoestima do paciente e o uso de medicação pode ser usada, mas a gente tem que lembrar, né, que algumas delas podem ganhar até uma quantidade importante de peso, 6 a 10 quilos. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Por fim, doutora Vitória, do dia 21 ao dia 24 de abril, agora online e exclusivamente online, em função dessa curva pandêmica assustadora que nós estamos assistindo, o Brado vai ser realizado. Inicialmente, o Brado ia ser realizado no Rio de Janeiro, com uma série de atividades, com médicos de todo o país, da América Latina, tudo mais. O maior evento de osteometabolismo da América Latina. A programação científica toda está no brado.com.br, esse O é com 2 Os, na verdade, brado.com.br, e a senhora vai fazer uma palestra, uma aula magna, digamos assim, cujo tema é avaliação óssea e manejo após a cirurgia bariátrica. Então, brincando aí com uma linguagem, com uma terminologia mais contemporânea, doutora, dá um spoiler para a gente do que a senhora vai contar. Na verdade, eu vou apresentar um caso de uma paciente que veio antes de fazer a cirurgia bariátrica e ficou alguns anos sendo acompanhada até a hora que ela faz uma fratura. Então, eu vou mostrar uma evolução, digamos assim, de como é o paciente do pré-operatório da cirurgia bariátrica, então aquele obeso, e que evoluiu, né, para uma situação que a gente menos quer, dentro de todo o contexto do metabolismo ósseo, da osteoporose, é prevenir a primeira fratura. E aí ela chegou até a fratura e nós vamos discutir, né, os mecanismos que fizeram com que isso acontecesse até o seu tratamento.
Sobretudo porque a osteoporose é uma doença profundamente silenciosa. Profundamente silenciosa. Ela só anuncia quando ela faz o crack da fratura, né? Então a gente tem que lembrar disso, porque eu sempre falo para os meus alunos, se você não pensar na osteoporose, você não diagnostica, nem quando ele faz a fratura de fêmur, né? Então é assustador, isso não é dado brasileiro, é dado mundial, que muitos pacientes que fraturam, eles continuam sem tratamento. Essa fratura não é reconhecida muitas vezes como uma fratura osteoporótica, né? Então tem que reconhecer, né? Conversamos com a doutora Vitória Borba, que é endocrinologista, que vai estar no Brado 2021, vai falar sobre avaliação óssea e manejo após a cirurgia bariátrica. Ela é professora da Federal do Paraná. Muito obrigado, doutora. Um abraço para a senhora. Esse abraço agora com C cedilha. Abraço com 2 S, manda um abraço com C cedilha para a senhora e tudo de bom. Eu que agradeço e espero que a gente possa ter uma valiosa discussão aí no Brado, né, que está próximo. Sempre é um grande evento, né? Eu acho que todos que participam aproveitam muito, porque é um evento enriquecedor, com muita oportunidade de debate entre as pessoas, e eu acho que online vai ser a mesma situação. Nós já tivemos um abraço online aí que foi muito bom, e eu acredito que o Brado vai repetir esse sucesso aí. Siga a gente nas redes sociais. Nós somos Abraço Nacional no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Até a próxima!